Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Aquele programa que traz para você histórias de mulheres que superaram as expectativas, que foram muito além do que a gente imagina e serve de inspiração para mim e para você, para que você também saiba que nós podemos mais. E hoje eu estou muito feliz de receber aqui a Roana Salles. Ela é mentora de mulheres, ela é consultora de imagem, ela é pastora da Igreja Batista Nova Jerusalém, em São Joaquim de Bicas. Ela é esposa do pastor Ramon, que está aqui nos bastidores, e também mãe de duas Marias, a de 16 e a de 18. Uau! Estou muito feliz, Roana, de você estar aqui. Estava ansiosa para ter esse momento com você. Você tem uma história linda e eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua história, na sua jornada pessoal. Então, eu quero começar desse jeito, que você me conte um pouquinho dessa jornada. Como é que foi, essa trajetória até se tornar uma pastora, consultora, mentora? Conta aí para nós. Jana, eu é que estou muito feliz, né? Que honra estar aqui com você. Uma mulher tão inspiradora, minha amiga do coração, que fez tanta diferença na minha vida, né? Então, eu quero começar te honrando, Amém. porque talvez você não saiba, né, tão profundamente, mas você fez três coisas muito importantes por mim desde que eu te conheci em 2018. Nossa, A primeira delas é que você me deu de presente um devocional. o diário de oração, é. Exatamente. Uhum. Está fazendo falta, tá? Você pode Tá fazer fazendo mais. falta, eu sei. E através desse diário, apesar de eu já ser cristã, já ser pastora, né? Eu não tinha esse momento de parar para ouvir Deus. Porque falar com Deus nós falamos o tempo todo, né? Na pia, lavando, fazendo Nós qualquer mulheres falamos coisa. até demais, né? Até Até demais. demais com Deus. Mas parar para ouvir o que o Senhor tem, a direção dele, né? Como diz lá em Provérbios, eu não tinha esse hábito de parar. E através, né, do seu livro lá, do seu devocional, eu comecei a ter os meus momentos com Deus. E eu falo que isso fez toda a diferença na minha vida, principalmente por tudo que eu tive que passar nesses anos, né, depois que eu te conheci. A Parecia até que segunda, era uma preparação, parecia que socorro. sim, né? Deus já sabia. A segunda coisa é que eu ainda vou falar um pouco depois, mas do que você fez por mim, ainda me conhecendo tão pouco, né? Aquela corrente de oração que me abençoou e que eu creio que mudou mesmo o coração de Deus ao meu Amém. respeito, sabe? De me deixar Oh, ficar mais um pouco, porque o que eu senti era que realmente eu iria partir, né, naquele momento, e muitas outras pessoas me falaram isso, mas através do seu posicionamento, né, da amém. sua obediência em ouvir ao Senhor e realmente usar a sua rede social, né, que é tão poderosa para alcançar as mulheres, fez com que todos se movessem, né? Deus E eu seja sem saber louvado. de nada, eu estava lá no CTI, sem celular, né? 9 dias, e só quando eu saí de lá é que eu fiquei sabendo tudo que você tinha feito por mim. Oh, meu Deus. Então, são duas coisas muito Oh, importantes, né? E a terceira é que você me apresentou a minha mentora da experiência do lar, né? Nossa amiga, Cristiane a Vaz, Cris, gente, que eu fui com você, né, no primeiro evento que eu fui do de do Radassa Estéreo, e Radassa. hoje sou lá líder do Radassa também, né? Ajudo as meninas. E a Cris é que me colocou, que me iniciou no Experiência do Lar. Não, Então, amiga, essa você não sai conexão, da minha vida nunca sem mais, né? querer, eu vou entrando, né? Vai, para É sempre. engraçado porque eu não tinha visto a conexão que foi criada depois, né? E eu comecei a ver as fotos das meninas e sempre Roana nas fotos. Aí, um dia, eu fazendo mentoria com a Kelly, que fez a mentoria comigo, ela falou que teve uma reunião na casa dela, que foi todo mundo ficou falando de você. Eu falei, e por que que eu não estava nessa reunião? Por que que eu não fui convidada? Eu falei mesmo. Ela falou, ai, eu fiquei assim. Eu falei, não, então na próxima vez, você, por favor, você me chama, que eu quero ir também. Não é? Sim. Ah, eu fico muito feliz. Louva a Deus, porque isso é para honra e glória do Senhor mesmo, né? Se Deus nos usa, né? Como usa todas as coisas que Ele deseja. Então, eu fico feliz dessa conexão. Acho que Deus nos conecta às pessoas e sempre com um Amém. propósito. Então, eu fico muito feliz e honrada também de você estar aqui para poder contar a sua história, porque eu sei que ela inspira e eu sei que compartilhando a gente vai alcançar mais pessoas. Então, agora que você já falou, agora é hora de você contar essa história. Então, Jana, eu sempre fui empreendedora. Isso está, né, no meu Na veia. DNA, no meu DNA que veio através dos meus pais.
Os meus pais, eles se casaram muito jovens. Minha mãe tinha 14 anos, meu pai tinha 18. E desde sempre eles foram empreendedores. Então, eles sempre estiveram no comércio, né? Então, eu ainda me lembro, com 4 aninhos de idade, eles vendiam caderno na Paraná. Não sei se você Nossa, vai lembrar, né? Talvez não, mas existia um caderno todo quadriculadinho, verde, eu sou dessa rosa. Você é época. dessa época? Ai, Eu que sou bom dessa que eu não, época. não vou ficar velha sozinha aqui, né, amiga? Por Não, favor. nós vamos ficar bem velhinhas E com muita história aí, para contar. eu vendia, Jana. Meu pai, na época, podia, né? Hoje isso é proibido, mas na época, meu pai me colocava em cima da pilha de caderno e eu tinha 4 aninhos, né? E eu gritava, o caderno, o caderno. E é Quem engraçado resistia, né? que não tinha fotografia nessa época, né? Fotografia era uma coisa muito cara, Uhum. mas a minha memória lembra desses episódios, né? Então eu vendia esmalte, vendia caderno, onde os meus pais estavam, eu estava junto. Eu sou a filha mais velha de 4 filhos, né, o Senhor levou, então tenho mais 2 irmãs. E eu sou a mais velha deles, né? Então eu comecei junto com os meus pais toda essa trajetória de comerciante, Nossa, desde 4 aninhos. desde quatro Nossa, aninhos. bateu o recorde aqui do podcast. 4 aninhos. E aí depois eles montaram uma fabriqueta de sapato, aqueles chinelozinhos de trancinha, que tem até Tem hoje, até né? hoje. É. E lá eu comecei a ajudá-los a costurar. Eu comecei a costurar com 8 anos de idade. Meu 8 anos Deus. de Nossa, idade. você já Para tá os meus aposentada, pais, viu? Eu vou te já avisar era que você para pode estar, né? aposentar. Aposentada. Para os meus pais, o trabalho sempre foi muito importante. Meu pai não teve oportunidade de estudar, Uhum. então tudo que ele tinha realmente era o trabalho, Fruto. né? E ele realmente colocou isso em nós. Então, eu entrei para a escola, continuava trabalhando na fábrica, né? E aí comecei a aproveitar as oportunidades. Então, eu fiz de tudo um pouco. Vendi chocolate, lingerie, perfume, o que você pensar na vida, eu só Então não vendi o você tem Ramon e as meninas. O resto, tudo eu já o que vendi. precisar vender, você tem Eu a vendo, habilidade. Olha, exatamente. que ótimo. E aí, nesse período, né, na minha adolescência, eles abriram 4 lojas de sapato, as condições foram melhorando, né? Eu nasci numa família muito, muito humilde, e eu acho interessante as memórias, né? Já falando um pouco de filhos e da mesa, de tudo. Uhum. Os meus pais, eles não deixavam transparecer que a nossa vida era tão difícil. Olha, Então, eles expunham na Praça da Liberdade ainda. Quando a feira, né, ainda era na Praça da a Liberdade, feirinha hippie. a feirinha hippie. E nós íamos Famosa, viu? juntas, Você que não é né? de BH, essa feira é famosa. O pessoal vem Muito do boa, Brasil inteiro. muito boa. Tem de tudo um Tem de pouco, tudo, né? é. E a gente ficava lá brincando na feira, como se fosse para nós Diversão. uma diversão. Era quinta-feira à noite. A feira Gente, era à noite, quinta-feira à noite. E a gente ficava lá brincando no gramado, conhecia todas as pessoas da feira. Meu pai é muito popular na feira, ainda é. E então a nossa vida sempre foi assim, a gente sempre passou muito aperto financeiro, mas a gente se divertia com tudo. Então, eu creio que eu já estava sendo preparada, né? Como Paulo, aprendi a estar contente em toda a se situação. alegrar mesmo triste. Exatamente. Então, a gente era assim. Meu pai era muito instável, sabe? Como Ah, comerciante. sim. Então, uma hora a gente tinha muito dinheiro, E de repente estava sem estava nada. andando num carrão. Outra hora a gente estava igual os Flintstones, andando de Fusca sem o chão, praticamente, sem a parte de baixo do carro, e sempre feliz. Então, a minha família é aquela família que celebra tudo. Uhum. Desde o nascimento de um cachorrinho, qualquer coisa, aniversário. A gente não tinha condição financeira, né? Mas eles sempre faziam um bolo e deixavam a gente chamar a rua toda. Só Pra comer Jesus um para bolo. multiplicar aquele bolo. Exatamente. Então, assim, a nossa vida era uma vida Aham. difícil, mas nós, como crianças, né, não conseguíamos perceber isso pela forma que os nossos pais nos passavam, né, essa leveza. E depois disso, eles abriram as lojas, as condições financeiras foram melhorando, eles abriram 4 lojas de sapato. Aí foi um tempo de Aí foi prosperidade. um tempo, né, de bonança. E eu gerenciava as lojas. Olha, melhorou bem, hein? Muito, né? De De camelôzinha camelô, lá de caderno mini para camelô. gerente, né? Meu gerente.
E lá na loja eu fazia de tudo, né? Desde fazer uma vitrine, contratar as funcionárias, e vender, e conferir A vida do estoque. empreendedor brasileiro, né? Você é do Aquela RH, contabilidade, exatamente. Aquela tudo. coisa normal que todo mundo faz, né? E nesse período eu trabalhava muito, conheci o Ramon, né? Conheci o Ramon, tinha 20 anos. E foi Ramon, comprar um gente, sapato? Ramon é o amor da minha vida, É, viu, gente? ela quis deixar isso registrado. Ele tá aqui ouvindo. Agora, eu queria saber, ele foi comprar um sapato? Eu conheci o Ramon numa igreja, você Ah, acredita, Jana? Eu tinha me convertido e o Ramon foi visitar uma igreja. ele Minha não era igreja, pastor ainda. ainda não. Minha igreja era bem pequenininha, era no quintal de uma casa. Eu me converti na Lagoinha e depois fui para essa igreja pequenininha. E o Ramon foi visitar a igreja, sabe? E apaixonou, nunca mais quis sair da igreja. E ele já Aí- era convertido ele já também, era, eu ia já. perguntar isso Eu agora. converti com 18 anos, Ramon já era cristão, né? E foi meu primeiro namorado cristão e casei com ele. Olha, Temos 23 anos de casado. que lindo! E É muita duas história, né, filhas, é Jana? Você 23 sabe. anos, eu sei. Agora eu tenho duas lindas, né? Os obstáculos para mim de saúde começaram, eu falo que nem foi quando vieram as meninas, foi antes, porque antes de mim minha mãe teve muitos abortos. Sua mãe teve? Muitos abortos. Então, quando eu nasci, né, eles ficaram muito felizes. E ela fala que se não fosse a ajuda também da minha avó materna, eu não teria condição de ter nascido, porque ela ficou internada há muito tempo e não Ah, tinha então, plano de saúde, e sua né? avó que cuidou de E minha você. avó era cozinheira na época. E ela bancou, ela pagou financeiramente para que ela pudesse ficar internada, né? Então, ela ajudou o Nossa, meu imagina o pai custo, né? muito, né? Então, eu falo que o milagre começou com o meu nascimento mesmo. E depois, o meu primeiro milagre, assim, que eu consigo, né, ver, foi quando eu fui casar, fazendo os exames, né, pré-nupciais, eu descobri o meu primeiro tumor na hipófise, que é uma glândula que tem aqui perto dos olhos, no meio da testa, que produzia muito hormônio de prolactina, então eu Uhum. tinha leite materno, mas eu não tinha óvulo. Então eu não podia engravidar. Não tinha Não óvulo. tinha óvulo. Zero óvulo. Zero óvulo. E aí eu tava noiva. E como é que você deu essa notícia? Não, você tem que ver como que eu recebi a notícia, porque a ginecologista que descobriu isso, ela não me contou que eu não podia engravidar. Ela simplesmente me deu um remédio para que eu pudesse controlar essa produção, né? De leite. Abaixar a prolactina, que é esse Uhum. hormônio. Sim. E eu comecei a passar muito mal com o remédio. Então, eu fui trabalhar passando muito mal e fui para uma urgência, um hospital. Ramon que me levou. E quando eu cheguei lá, eu fui atendido por um senhor, daqueles assim, bem diretos, né? Aham, sem meias palavras. Isso. E aí eu falei com ele que eu acho que eu estava tomando um remédio errado, que estava me fazendo muito mal. E ele falou: olha, só tem esse remédio para esse tratamento. Aí eu falei: então, doutor, não vou conseguir tomar, porque eu não estou conseguindo parar em pé, eu estava vomitando muito. E ele falou assim: olha, filho você já não vai poder ter. Meu Deus, Agora, se você gente. quiser ficar cega também, é só você não tomar o Que remédio. Eu sensibilidade, hein? falei, Zero. eu falei, filho, eu não vou poder ter? Isso você E eu não na urgência sabia, com na o urgência, Ramon, com o os Ramon, dois noiva, descobrindo pela primeira descobrimos vez, assim. no susto. Aí, Jana, eu saí de lá, sentei na calçada, Só chorava. aqui do Barreiro, aqui, pertinho, né? E aí comecei a chorar. E falei, Ramon, agora é a hora que você corre, né? Aproveita, fuja Porque para as montanhas. se você tem o sonho de ser pai, não vai ser comigo, né? Oh, meu Deus, e que Mas foi baque, né? muito Que isso lindo, para a mulher é Jana. um baque, né? Ter essa Porque notícia para o casal, né? para a Mas maioria das mulheres é um sonho, é um né? E sonho, para é. mim era um sonho, Uhum. né? E aí o Ramon falou: não, você vai ser como Ana, você vai ter filhos, mas se você não tiver, né? Nós vamos servir ao Senhor sem filhos, porque Deus vai ter um outro propósito para nós. Ó, E ele permaneceu, ficou, né? arrasou. Está Esse aqui é comigo amor, hein? 25 anos. Amor mesmo. Ele E aí foi assim, né? profetizou. Foi assim que veio minha primeira experiência mesmo forte com Deus, né? Num Eu tempo de dor. um tempo de dor, eu me casei depois. Assim que eu me casei, eu abandonei as lojas, né? Eu decidi fazer uma transição de carreira. Por quê? Porque eu fui procurar um curso de estética facial para Uhum. cuidar da minha pele. Eu tinha muita acne.
Ah, você queria cuidar de si Fazia mesma. muita limpeza de pele, pagava muito, né, para Aí você falou: fazer, e eu "Gasto falei: muito, eu vou "Não, aprender a eu vou fazer, aprender a fazer vou esse negócio, economizar". né, economizar". E foi assim que eu fiz, né, me matriculei no curso de estética facial no Senac, e comecei a fazer o curso, me apaixonei pelo curso. Aí já fui emendando com depilação, porque eu falei: "Não, se eu vou limpar a pele, eu tenho que fazer o busto das Não vou pessoas, deixar né". mais ou menos, eu vou deixar Aí fiz o curso de depilação. E assim que eu fiz o curso de depilação, eu fui chamada para trabalhar no Senac como professora. e Olha aí que você lindo. ficou nossa, você ali, começando a aprender, já Já fui virou dar professora. aula lá no Senac. Tinha Fiquei uma lá no vocação, Senac, né. sim. Fiquei lá no Senac até as 2 meninas nascerem, até E a aí o gravidez da mundo Maria ganhou uma Beatriz. esteticista e perdeu uma gerente de Uma loja de faz tudo sapato, na faz tudo loja de de sapato. sapato, né. E aí, assim começou, né, a minha transição, que não era para ser uma transição, né, e que acabou acontecendo. Eu trabalhei em 2 salões primeiro, antes de montar o meu salão. E foi tão lindo, Jana, porque eu estava apertada financeiramente, né, e Deus começou a abrir as portas de uma forma que eu ganhei o meu curso de cabeleireira. Olha. O Ramon, ele é militar, né, e tem um programa lá para os militares de umas ajudas financeiras, né, de uns descontos em alguns Uhum. cursos. E aí eles estavam com uma parceria com o Senac. E Que aí legal. eu já estava fazendo os cursos no Senac, e aí consegui uma bolsa pelo AFAS, que era esse projeto que tinha junto com a Uhum. Polícia Militar, né. E o curso de cabeleireiro no Senac era muito concorrido, então tinha uma fila que você tinha que ir de madrugada para estar na fila, para fazer uma inscrição, para ser sorteado Nossa, para algumas vagas, e pago, né, e caro. e cara, e você ganhou a bolsa. E aí eu fui, fiz a inscrição, né, na fé, crendo, Sem saber como ia sem pagar. saber como ia pagar, fui sorteada, e depois de ser sorteada, eu procurei a AFAS. E foi muito legal, porque quando eu fui fazer a entrevista, né, com a psicóloga do AFAS, ela falou comigo assim: "Mas você já fez a inscrição do curso? Você já passou pelo sorteio?" Eu falei: "Já". Ela falou: "Nossa, tantas mulheres já vieram aqui e nunca fizeram o caminho que você fez. Elas vinham aqui primeiro e depois iam para a fila, né". Ah, Aí você ela fez o falou: caminho "Então, contrário. pela sua atitude, nós vamos te dar a bolsa de 100%, que não era comum". Olha que você tá trazendo um negócio aí que é uma Olha chave que para nós, lindo. né. Muita gente, assim, quer a bênção, né, "Eu quero ser abençoada", mas não faz a sua parte. Você foi lá Verdade. e falou: "O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar nessa fila, fazer essa inscrição? Vou fazer". Isso. E aí, a sua atitude, né, que é aquilo que Deus nos chama para ir no caminho, né. Tem gente que fica esperando o caminho chegar até a pessoa, né. Eu Você falo, foi para o Jana, eu caminho. falo que é o esperar com esperança, E essa né. É chave, o esperar agindo. agindo. Eu falo que Deus, ele quer nos abençoar, né, mas nós precisamos também caminhar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos decidir o que nós queremos, né. Nós precisamos A Bíblia fala que ele sabe o que nós vamos falar antes que a nossa palavra saia. Aham. Mas a gente precisa falar, né, então eu penso nisso, né. Então o que eu queria, eu fiz o que eu podia fazer. Agora o milagre é Deus que faz, Deus que né. faz. Aí a sua Então, parte você o fez. Falou: "Ó, tô milagre ele pronta para o fez. milagre". Eu estava esperando ganhar 30% de bolsa, ganhei cem cem por por cento de cento bolsa. Então tudo aí me conta uma coisa, nesse momento então, você tá ali, tinha pouco tempo de casada, Uhum. e pensando assim: "Não posso ter filho". Ou você teve alguma Deus te falou alguma coisa, você imaginou assim: um dia eu vou ter filho", ou você esqueceu esse assunto, falou: "Vou focar, Eu esqueci esse assunto. vou focar no Tinha trabalho". esperança de que eu ia engravidar, eu não fiquei, assim, apática àquele diagnóstico, eu sabia no meu coração que eu iria engravidar, era o que eu queria, né, mas Tá. Você também manteve aquilo no coração, mas não não ficou tinha nada pensando de muito. determinismo, Ah, tá. né, eu vou esperar no momento de Deus, se for o que Deus tiver para mim, eu estou disponível, Eis-me aqui, disposta, né, eis-me disponível e aqui. disposta. Mas enquanto isso eu fui fazendo tudo, né, normal. E aí eu passei pelo curso de cabeleireiro, comecei a dar aula no Senac, e aí se abriram outras portas. Por quê? Não sei se é assim ainda, né? Mas quando você trabalhava no Senac como instrutora, que era o meu caso, você tinha acesso em cada turma, uma ou duas pessoas eram bolsistas.
Então você tinha acesso a fazer os cursos gratuitos que você queria. Ah, E e aí assim eu você fiz estética corporal, drenagem linfática, consultoria de imagem, fui você fez fazendo tudo. tudo que podia fazer. Que legal. Então você Então, não tinha todo tempo ocioso, na verdade, você eu ocupava com fazia algum alguma curso. coisa. E nisso, eu abri o meu primeiro salão também nessa época. Então, olha só. Aí vem um novo problema, né? Para nós Uhum. mulheres hoje, tão ativistas, tão, né? Super heroínas, o fazer tudo. Por quê? Como eu vim de uma família que sempre fazia tudo, né? Muito Isso já do estava trabalho, em né? mim, isso era natural para mim. Então, estar ocupada o tempo todo era muito natural para mim. E eu te falo que até hoje, ainda hoje, né, com todo o conhecimento, com tudo que eu passei, ainda é difícil descansar. Então, é um desafio para nós, né, É. mulheres, descansar. Mas eu tenho aprendido, Jana, que se a gente não se amar, né? Hoje, depois de tudo que eu passei, é o que eu mais falo com as mulheres. Se a gente não se amar em primeiro lugar, não se cuidar, isso não é egoísmo, né? Eu não falo se cuidar só na aparência física, eu falo Sim, integral, internamente, né? mentalmente, a nossa vida diária com Deus, né? O corpo físico, fico vendo lá você todo dia Sempre e incentivando. corre e faz musculação, falando, meu Deus, ela não Eu para fico nunca. incentivando. E Agora você falou uma coisa que é muito importante, porque também me falam muito isso. Nossa, quero ser dorme, quero ser acorda, você não para. Mas na verdade, eu paro sim, eu descanso sim. Porém, eu sei priorizar. Eu acho que o grande exatamente. problema é que muitas mulheres se perdem na rotina e elas dão nó nas próprias pernas, Uhum, porque elas querem fazer tudo, mas não tem ordem. E Deus gosta de ordem, né? Da criação do mundo ao com encerramento desse certeza. mundo, tudo vai ter uma ordem. Tudo teve e vai ter uma ordem. E assim a gente tem que trazer para a nossa vida essa ordem, né? Mas aí você falava que vinha dessa família muito de trabalho, Isso. trabalho, e você viu esse desafio. Como é que eu Aí concilio? eu penso o que hoje, né? Uhum. Que a gente precisa se amar para cuidar daqueles que nós amamos. Porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu acabei entrando, né, numa situação de adoecimento por tanto trabalhar, Do né? excesso de trabalho, Do porque sua excesso de rotina era o quê? trabalho. Você ficava. Seu salão era em BH ou era em São Joaquim de Aí olha Bicas? só o que aconteceu. Meu salão era em BH. Aí até então eu morava em BH, na região do Padre Eustáquio, então estava Uhum. próximo, né? Mas eu ficava no salão até 5 horas da tarde e depois dava aula no Senac das 19 até as 22 horas, Em BH, que tudo em tem BH. trânsito, tudo É. tumultuado, né? Não é E fácil. aí tinha minha rotina, né? Minha casa, meu marido, as coisas que a O gente seu tem, né? autocuidado. Autocuidado não tinha, né, amiga? É, Porque como é que aí fazia? não fazia, Olha, né? vou falar para você sobre a importância da imagem pessoal. Não olhe para mim. Exatamente, exatamente. Aí o que que até que nessa parte de autocuidado, por causa da consultoria mesmo, né, Você que eu vou falar um pouquinho, conseguia. eu conseguia me manter, né, cabelo arrumado, a unha feita, mas eu não fazia um exercício físico, né, eu não cuidava da minha mente, eu tinha pouco tempo com Deus, então essas outras coisas ficavam bem faltosas, né. Uhum. E aí eu comprei, resolvi, aí eu tive as meninas, a Maria Clara primeiro, né, aí eu fui curada, Jana. Ah, é, porque Aí peraí, não, não, peraí, porque é pulou muita que ninguém coisa, né, entendeu senão nada. fica Como muito assim? É, aí eu fui curada. Como é que eu fui curada? Eu tive um como? problema no meu casamento, né, bem no início, 3 anos de casado, eu me separei, nós ficamos 4 meses separados, né, e o Ramon foi muito persistente, porque ele lutou até o final. E eu resolvi, né, dar mais uma Para o oportunidade amor. para nós, né, o nosso casamento. E graças a Deus funcionou, né? Estamos aqui. E depois que o nosso casamento foi restaurado, só depois, né? Eu falo que filhos não vêm sem propósitos. Então, depois que o nosso casamento foi restaurado, a Maria Clara veio. Eu não fiz tratamento nenhum, né? Olha, Eu até busquei a inseminação, né? Mas eu não tinha óvulo, então teria que ser o óvulo de outra pessoa. um óvulo de doadora, né? Isso. Aí você não E animou. eu pensava assim que Deus não tinha essa possibilidade para mim, né? Que se fosse assim, era para eu realmente não ter filhos, né? Uhum. E no tempo certo, né, veio a Maria Clara, eu engravidei, descobri, eu já E- estava com 3 meses. Eu ia falar, você nem imaginou que estava grávida, você imaginou Fui tudo, menos parar gravidez. numa urgência com infecção de urina, achando que eu estava com infecção de urina Aham. e já estava com 3 meses da Maria Clara.
Aí você fala: "De onde veio esse óvulo?". Falei: "Meu Deus, o que aconteceu?", né. E foi tão lindo, porque era 1h, eu fui no hospital depois do trabalho, uma sexta-feira, porque no sábado eu tinha uma festa de 15 anos para produzir. E aí falei com o Nossa, Ramon: "Ramon, eu preciso ir no médico, porque senão senão eu não amanhã vou conseguir eu não vou trabalhar. conseguir trabalhar, né". E aí quando o médico deu pra gente, né, o exame, ele falou: "Juana, você está super grávida". E foi uma festa, nós abraçamos o médico, eu já perguntei: "Se eu faço parto, doutor?". Vai ser o O senhor, porque o Ramon senhor que riu tanto, descobriu. falei: "O senhor vai fazer meu parto". E ele foi muito gentil. Já me levou para o consultório naquele momento, já saí de lá com o meu primeiro dia de pré-natal, já fez o Ah, cartãozinho, tudo bonitinho, né. E quando a gente estava preparando a festa de 1 ano da Maria Clara, eu já estava de 3 meses da Maria Beatriz. gente. Uma labirintite, né, aquela tonteira, Ah, tô com uma tonteira, e o labirintite. médico falou: "Você tá com labirintite". E aí ele falou: "Não, Juana, você tá grávida". Falei: "Como assim, doutor? Eu tô tomando Cerazete, né, que é um anticoncepcional para quem amamenta. Tô Aham. amamentando, como é que eu tô grávida?". Gente, você vê que não há impossíveis para Não Deus, há, né, Jana. Quando Deus, ele quer, quando ele tem um propósito, né, quando tem um não tem propósito. nada que a gente faça que possa impedi-lo, Exato. né. Então foi Quer dizer, assim, olha, a ausência os de meus óvulos, milagres, né. são 2 baita Eu milagres, falo com né. as meninas que Deus criou 2 óvulos exatamente para tê-las, E né. você nunca teve aborto nem nada. Não, Ou nunca seja, você tive, tinha nunca tinha o usei, histórico da né. sua mãe, né, Não tive e nenhum você não aborto. Eu não realmente não veio, tinha óvulo, não não tinha, tinha óvulo. nossa, é assim, O é meu organismo entendia que eu já estava grávida, por isso ele sim, produzia o leite, né. Então não tinha óvulo, o útero já estava preparado como se eu estivesse gestando um gestante. bebê. E você continuou aquele tratamento que você fez na época? Não, aí eu não tomei. Daquela época lá que o Não. médico foi Aí insensível? não, aí naquela época eu continuei tomando Palordel para não aumentar o tumor, né. Uhum. Ele paralisou. E por causa da visão, né, o meu medo depois foi a Porque ele visão, pode porque comprometer, se ele crescer, atrapalhar a exatamente, e aí visão. é inverso, não tem como, né. Uhum, E aí eu continuei fazendo esse tratamento, uhum. só que ele era um tratamento somente para paralisar o tamanho do tumor. Sim, Então não tinha nada a ver com óvulo, com gravidez, nada. com nada, né. E Mas aí então nesse período eu já hum, não tomava mais, já não já tomava o tinha remédio, estabilizado o tamanho do tumor. e aí ficou paradinho lá e Ficou. vieram as E vieram as meninas. meninas, né. Então, ó, então vamos voltar lá para o É. salão. Então Aí aí eu já volta, você já estava estava com 2 com filhas, 2 crianças, que eram 2 bebês, né, diferença de 1 ano e 5 meses que você e elas Ramon já eram têm. pastores ou ainda não? Não, nós Tá. éramos líderes do Casados para Sempre, Sim, nessa época. tradicional, É. casados pra sempre. Muita gente conhece, muita gente já fez. E aí nós tínhamos então Casados para Sempre, as 2 meninas, o salão e o Senac. Porque aí eu dei aula no Senac até a Bia nascer, né, a Uhum. segunda filha. E resolvemos então comprar uma chácarazinha, que era o nosso sonho, em São Joaquim de Bicas. Conta pra quem não é daqui, quantos quilômetros e quanto tempo pra chegar até lá? Olha, saí de casa hoje 12h30 para chegar aqui Do 20 para as 20 para as 2, 2. né, para não atrasar. Então, daqui deve dar uns 60 quilômetros ou É, às mais, vezes a né, Jane? quilometragem nem é muito É, alta, mas o mas o trânsito trânsito é muito aqui é muito difícil, grande, é. né? E aí a gente comprou a chácara pensando em qualidade de vida, né? Uhum. Vamos um lugar tranquilo, cheio de verde, não tinha asfalto, não tinha Ah, nada. que Era coisa uma casa rústica, muito engraçada. engraçada. Não Não tinha tinha teto, não tinha teto, não tinha nada. nada, não tinha Era a nossa estrada. casa. Aí E vocês aí nós estavam fomos lá. para lá, pensa, com 2 bebês, sem rede de apoio Ou nenhuma, seja, não era para um fim de semana, era para era morar para mesmo. morar. É, bem ousados E vocês. não, Jana, eu falo que é só Deus que faz isso com a gente, né, porque se a Que gente ousadia. pensasse, né, É, racionalmente, racionalmente, não quem ia sei se isso é para uma uma boa ideia. roça com 2 bebês sem nenhuma ajuda, né, Não, e e é ainda trabalhando em Belo engraçado. Horizonte? É, porque você não tinha essa história assim rural. O Ramon tinha? Não, Então, assim, era um sonho assim meio encucado na cabeça, foi né? uma coisa que nós construímos juntos, você Juntos, um sonho que acredita? vocês Quando a sonharam gente juntos. namorava, nós começamos a imaginar esse lugar de morar, Uma né, vida bucólica no e campo. buscamos isso, E né, aí, como foi esse e começo? fomos. Que foi punk, né? Fomos para lá com as meninas, né, aquela infância deliciosa, né, tudo que a gente não teve acesso, a fruta no pé, a terra, tanta coisa gostosa, né,
que a chácara pode oferecer, mas com muitos desafios também, né? Então lá não tinha comércio, 6 horas da tarde não tinha nada mais. As meninas tinham que tomar leite de vaca, eu falo que é leite de vaca de verdade, Mesmo, né? puro, autêntico. Puro, porque não tinha supermercado assim disponível, né? Marcas, nada disso. E vocês tinham que pegar muito pesado, né? Não, cortar grama e tudo mais, né, E amiga? tudo, Pra porque gente não que nunca tinha. tinha feito nada disso, Só né? cortava cabelo Só cortava o cabelo, virei uma paradora de de gramas, né? grama. E aí a gente fazia de tudo mesmo. E eu continuei com o salão em Belo Horizonte, porque eu precisava trabalhar, É. E aí né? foi Aí desafiador. foi muito desafiador. Por quê? Porque a gente foi para lá para ter tranquilidade, mas isso não aconteceu. Virou, foi um Eu tormento naquele momento. acordava às 5 horas da manhã para fazer o almoço, para deixar para o Ramon com as meninas. E o Ramon trabalhava à noite para ficar durante o dia com as meninas. Então a Nossa, nossa então rotina vocês era não se encontravam inversa. É, também. a gente quase não se encontrava. E aí a gente ficou assim durante 2 anos. Aí nós começamos a congregar lá em Bicas, né? Começamos a ser cooperadores lá, como pastores auxiliares. Então a gente já tinha a igreja como pastores auxiliares, as duas meninas que eram, né, O como se sal, fossem gêmeas, o o sítio salão, o para sítio, o cuidar e sítio o pra parar. salão. Aí o Senac eu tinha parado Ah, porque daí eu não tinha tinha que, como, né? né, À noite. largar alguma coisa. E aí foi assim que nós ficamos durante 2 anos. Então, quando eu chegava do salão, o Ramon saía. Por quê? Para eu não pegar esse trânsito para ir para Bicas, eu pegava uma cliente 7 horas da noite, né? Às 19 horas. Uhum, Para que eu terminasse ela e não pegasse trânsito, porque eu ia ficar parada mesmo no trânsito. uhum. Então, sua última Então, cliente, 19 horas. 19 horas. Ou seja, ia chegar lá o quê? Umas 9 da noite. Isso. 9, 9 e meia. É, não é uma vida muito Não. saudável. E aí eu chegava lá, eu ficava com as meninas, né? É, Porque elas não estavam comigo. Então eu dava banho, eu ficava com elas e ia depois curtir e colocava tal. elas para dormir e ia fazer o quê? Lavar um banheiro, Nossa, passar uma roupa. ai, gente, mulher não tem É sossego. muito, né? É muito, E muito aí o pesada. Ramon chegava de manhã e era assim a nossa rotina, né? Eu só tinha o domingo e a segunda de folga. Ainda tinha igreja. O domingo tinha igreja, né? E a segunda era o dia que tinha para adiantar mais É, e alguma cidade coisa. pequena, né? Que São Joaquim de Bicas é pequena, é uma cidade Muito pequena. pequena. Tem aquela coisa que todo mundo se conhece, então sai da igreja, vamos almoçar. Aí, assim, quando você vê, acabou o seu domingo, já foi, passou. Exatamente. E aí a gente ficou assim durante 2 anos, até que eu comecei a dar sinais mesmo de adoecimento. Uhum. Eu comecei a ter uns desmaios, inclusive desmaiei dirigindo 2 vezes, vindo para Meu Bicas, vindo para Deus. Belo Horizonte, Bicas para Belo Horizonte. Como que você fez? Jane, me deu um apagão. Eu entrei num engarrafamento, o trânsito estava parado, ainda bem, né? E eu coloquei o carro no ponto morto e não lembro mais. Quando eu despertei, tinha um vazio na minha frente e as pessoas estavam buzinando, Aquela né? loucura. Quem é Ninguém nem essa louca? Deve parou, estar no né? WhatsApp. É muito ruim de roda mesmo. É muito ruim. É mulher, sabia que É era mulher, mulher. né? Ah, E aí foi assim. Aí aconteceu isso gente. 2 vezes e aí nós começamos a investigar, né? E aí você pensou que Procuramos. podia ser o tumor? Aí investigamos isso, mas não era, estava do mesmo tamanho, não era coração, e nós não achamos o que era naquele momento. Mas eu conheci uma ginecologista muito sincerona, Parece que daquelas que você parece que você pega um povo eu sincerão, gosto, hein? né, do É, eu sincerão. acho que você atrai esse E povo. aí ela falou comigo assim: você foi para Bicas para quê mesmo? Aí eu falei, Deixa eu a lembrar, eu qualidade de esqueci. vida, morar numa roça. Aí ela falou, mas que qualidade de vida? Você não dorme, você É. dirige, não pega um trânsito horrível, né? Não tem tempo de descansar. Que qualidade de vida é essa? É. Ela falou, ó, te dou duas opções. Ou você volta para Bicas com o seu salão, leva o salão para Pra Bicas, lá. ou volta para Belo Horizonte e Gente, vai para Bicas só no fim de semana. eu gostei que essa ginecologista Ela coach. já me deu aquela Ela é uma direção, né? ginecologista coach, Foi, ela já te foi dá usada por Deus. Ela usada já me por deu Deus. a direção. Ela já fez uma Você tem transição de duas carreira à segunda. possibilidades. É isso ou isso? Jane, e assim eu comecei a pensar, né? Falei com o Ramon, falei, gente, aqui só tem vaca, eu vou arrumar o cabelo Quem vai de querer? quem, né? Terra. Mas era a minha possibilidade, porque eu não queria voltar para Belo Horizonte, né? Eu amava o lugar Você que eu gostava de ficar morava, aquela lá? vida lá, É. né? E as minhas filhas acabaram que tiveram a vida delas toda lá, né? Sim. Começaram lá, então eu queria ficar lá.
E aí resolvi levar o salão para lá, Jana. Depois de 2 anos, aqui esse vai e Vai e volta, volta, e aí eu você levei o levou. salão para lá. Fiquei lá, mas já tinha 10 anos que meu salão estava aqui, em Belo Horizonte. Então Nossa, já já tinha uma tinha uma clientela. clientela. Eu já Ai, atendia assim a vozinha, a a mãe, mãe, a as filha, gerações, né? gerações, né? Ah, Aquela confiança das pessoas, aham. era muito E legal. E eu amava o meu financeiramente também, você trabalho. devia te dar uma receita boa, Recebia né? bem, né? Claro, porque salão dá dinheiro, viu, gente? É, sabendo trabalhar Sabendo dá, né? administrar, né, e trabalhar com sabedoria, dá Sim. dinheiro. Então, e era uma coisa que eu amava fazer, Uhum, né? Porque eu descobri que eu gostava de cuidar das pessoas. Então, para mim, aquele lugar já era o meu ministério. uhum, Então, ali eu aconselhava, eu orava com as noivas, eu aconselhava, né, as mães. Então, para mim, era o que Deus tinha para mim. Eu já uhum. tinha isso como o meu ministério, Aí né? você teve que meio que romper aquilo e falar, pra onde que eu vou? Aí eu fui para Bicas, fiquei lá mais 2 anos trabalhando lá e fiz um espaço dentro da minha chácara, Uhum. onde eu atendia mais personalizado e trabalhava mais. Por quê? Lá eu tinha 6 funcionários. Em Bicas era eu e mais 2. Só que lá em Bicas não tinha ninguém na região que trabalhava com Ou noiva. seja, tinha uma Então demanda pensa, reprimida, né? muito, né? Então todo mundo que ia de Garapé e de Bicas, que Da são região. cidades, né, vizinhas para Betim, não iam mais, iam no meu salão. Olha. Mas eu atendia as clientes, eu queria fazer uma broa, né? Elas tomavam café da Ó, manhã. trabalho, Era todo assim. eu já queria fazer coisas Era a mais. casa, né? E eu fiquei assim durante 2 anos, até que realmente eu, nesse processo de transição, por causa do financeiro, né? Eu continuei atendendo as minhas clientes em Belo Horizonte, então tinha alguns Hum, dias que eu vinha para cá para atendê-las, né? E numa dessas vindas para cá, eu atendi um casamento de uma cliente minha, que a família, ela era médica, anestesista, estava casando com um médico e a família dele era toda dessa área. E eles vieram de São Paulo para arrumar comigo, uhum. né? Então ela foi para um lugar e eu fui para a casa da tia dela receber 8 tias, né? 8 mulheres da família do noivo, Cuidar a delas. mãe e as Uhum. irmãs, né? E aí lá, atendendo essa cliente que eu não conhecia, foi quando ela falou comigo, Juana, você já viu que você tem um caroço enorme no pescoço? Você tá brincando. Jana, eu me maquiava todo dia. Você nunca tinha Eu nunca visto. trabalhei sem maquiagem. E Eu nunca você tinha nunca tinha visto. visto. E Era um aí? caroço do lado direito aqui que ele subia toda vez que eu conversava, engolia. Ah, daí você não E eu não percebia. percebia, Nem o né? E Ramon também no percebia. automático, né? Tudo muito É, automático. E o Ramon Ramon nunca tinha também percebido. não percebeu, Ou seja, era né? pra ela ver, né? Era. Então, quer dizer, Deus trouxe essa mulher, né, uma Lá de médica lá de São São Paulo, Paulo. para que eu pudesse descobrir, né, que depois eu vinha descobrir que eu estava com um carcinoma folicular na tireoide. Era um Gente, câncer de um câncer de tireoide. tireoide. Era. E aí, Nesse meio, pensa. gente, naquele momento ali, De- ela te deu um insight, você foi atrás. Aí eu fui nessa ginecologista super Essa sincera, coach, que ela depois você me vai passar o xingou contato até, dela. né? Sua irresponsável, você não viu esse caroço, você tem 2 crianças. Você sabe que pode ser isso? Eu falei, nossa, eu tô morrendo, nem Não, sabia. desculpa, eu nem sabia. Jane, eu já saí de lá com uma guia de urgência para um ultrassom e um cirurgião de cabeça e pescoço. E aí teve que fazer Aí cirurgia. fui para cirurgia, né? E naquele momento foi assim o start, foi o que Deus usou para me parar, sabe? Ou Para eu seja, ele tentou te entender parar várias vezes, várias, né? mas eu não Mas dei ouvido, né? eu acho que você está contando uma coisa que acontece com muitas mulheres, e talvez você que está nos ouvindo já tenha vivenciado isso. De entrar numa rotina tão acelerada que começa a não perceber. Muitas vezes nas nossas orações a gente fala, Deus fala comigo, e Deus fala mais? Mas a gente não Mas escuta, eu já né? falei, eu já mandei recado, eu já usei pessoas, você não Sim, para ouvir. Que é o que você falou da importância do tempo do de devocional. Que aí devocional. você escuta Deus falando com você, entende, ou aqui é uma direção. E aí É você o não estava que percebendo. é o que Provérbios fala, né? Ouve, meu filho, a minha instrução. Mas se a gente não para ouvir a instrução, não tem como ser instruído, E tudo que né? você fazia, olhando de fora, quem vê, Não fala, era pecado, tava estava tudo bom, bem. né? E você Tava estava correndo para atender
clientes que você teve uma batalha aí para conquistar, para criar um trabalho. Exatamente. Então você fala, justo, é É, justo, tudo parecia tudo é justo, justo, tudo tudo é era bom, justo, tudo né? era, parecia bom. Tudo é vontade de Deus, É, mas e a não gente é. se É. confunde. E Deus é muito claro, ele não deixa dúvida, né? E aí, como você não escutou, não escutou, não escutou, agora você vai parar e E vai eu acho escutar. que essa é uma das coisas difíceis que nós mulheres temos, né? Uhum. Primeiro, as muitas habilidades, Uhum. porque fico vendo você, né? Pinta, Sabe fazer né? muita coisa, né? Muita coisa. Então, É. quando nós fazemos, quando nós temos muitas habilidades, fica difícil entender o que Deus realmente quer para nós. Né? Então, eu sei que tudo que a gente pegar para fazer, se a gente fizer com amor, com coração, vai acontecer. Uhum. Então, eu podia vender, eu podia estar no salão, eu podia fazer várias coisas, mas o que Deus tinha para mim mesmo, né? Então, eu penso que essa enfermidade veio para reorganizar, sabe? O propósito que Deus realmente tinha para mim. Aí ele te assentou, Pronto, aí eu parei. Aí eu parou. tive que parar. Fez a Eu cirurgia, fiz a cirurgia, tive que passar pela rádio. fez Então, rádio. foram processos difíceis, muito difíceis, né? Eu ganhei 16 quilos a Nossa. mais. Então, eu já saí de lá totalmente diferente, né? Uhum. Então, foram muitos desafios, Para né? alguém que lidava com imagem, Com foi um baque, beleza, né? com imagem. Eu engordei das meninas, na minha gravidez, 8 quilos. Imagina, você Então, nunca tinha pensa, eu já nunca experimentado tinha esse mudado ganho, né? tanto, né, de corpo. E ainda não estou não voltei Não, ao, mas você mas tá agora eu tenho 45 maravilhosa. anos, né, amiga? Agora a Também gente não tem uma licença preciso ter, poética, né, né? aquele corpo A gente tem uma licença tão magrinho poética. mais. É. E aí foi assim, então eu passei pelas rádios, né? Tive todo aquele processo de ficar isolada. A rádio é no corpo todo, porque como era na tireoide, o risco era de que outros lugares já estivessem contaminados, né? Então eu tomei rádio no corpo todo. E aí você fica 10 dias isolado, você não pode, não podia tocar nas meninas, nem no E elas Ramon. estavam com que idade, mais ou menos? Isso foi 2015. Não, Ana, me Amiga, ajuda aí que eu sou matemática ruim de não é minha matemática. área também, Mas elas amiga. eram Mas elas eram crianças, né? crianças, né? Quase indo para a adolescência. Então, assim, para elas também foi um desafio, né? Nossa, Elas contam hoje que elas iam no meu quarto para ver se eu estava viva à noite. medo de Então, perder a pensa, mãe, deve né? ter sido muito difícil para elas também, né? Mas, enfim, esse processo passou. Levou quanto tempo, mais ou menos? 2 anos de tratamento. Foram Nossa, dois foi anos. pesado então, né? E Foi. aí você teve alta. E aí eu tive alta, né? Faço periodicamente os exames, Tá tudo sempre, bem, mas tá graças tudo a bem. Deus. Nesse processo, o tumor da hipófise desapareceu. Sabe aquelas Glória a Deus. histórias que a Aham, gente escuta assim? Olha, tinha um buraquinho aqui, tem aham, um X aqui, uma marca, mas não tem nada. aham. Assim, Gente. a ginecologista falou comigo assim, a que me atendeu, né, para esse Aham. exame. Ela falou, Juana, tem aqui os seus exames velhos, tem aqui um buraquinho de um tumor, mas o tumor não tá mais aqui. Gente, Eu não glória sei a o que Deus. aconteceu. Eu falei, eu Nossa, peraí, sei, eu já perdi as doutora. contas de quantos É milagres você muito vivenciou. É milagre, muito Jana, é muito milagre. milagre. Você pode escrever, são milhões de milagres. Milhões de milagres. E E, aí, para adiantar, né? Porque senão nós vamos ficar aqui 3 horas de não, podcast. mas eu tô assim fascinada, porque eu não sabia É muita coisa, desses né? detalhes. Eu sabia muito superficial. E aí, depois, né, desse tratamento, eu comecei a sentir uma dor na coluna, que acho que isso também você não sabia, né? E comecei a pesquisar, porque aí eles achavam que podia ser alguma metástase, né? Uhum. Que era Mas provável, né? não era. Não era. Eu fiquei, Jana, 8 anos lutando com medicamentos, só inchando, muito corticoide, fiz bloqueio na coluna. Ai, custei a achar um diagnóstico, porque as pessoas falavam que era da minha cabeça, que não era físico, que era cansaço, Tinha gente que falava que era né? espiritual. Ah, não, espiritual, o que mais É, fala, né? porque Você eu está tenho em é, pecado, né? uma falta de Tem paciência. alguma A coisa na pessoa, sua vida que não ai, ser está bem, né? espiritual, Que você é. tem que olhar. Então eu É. falava, Deus, Deus, eu eu ando com só o vivo senhor. para o Senhor, Jesus. O que O que que pode eu não tô ser? Me vendo? mostra então o que eu estou fazendo, né? Que não está te agradando. Mas, Jana, em todo o tempo Deus falava comigo que eu ia ter uma experiência com Ele. Então, quando eu tive o carcinoma, né? Quando eu fui fazer a punção do nódulo, ele deu negativo. E eu fui para a cirurgia como se não fosse câncer, mas o médico resolveu tirar a tireoide toda, né? Pelo tamanho do tumor.
E quando ele abriu, era o carcinoma que estava do lado esquerdo. Então, olha que milagre. Se ele não fosse Olha, tocado por Deus, né? ele não ia Ele não ia fazer, não ia descobrir, ia, descobrir. né, proliferar e a gente talvez iria demorar a saber. Então eu falo que tudo, em Nos tudo, pequenos detalhes, né? Deus é um Deus de muitos detalhes, Muitos, né? é. Ele é muito específico nos detalhes. Basta a gente olhar a criação, né? As orquídeas e tudo que ele faz, é Os tudo mínimos muito detalhes, detalhista. é. Só que a gente não percebe, né? Os barulhos da nossa correria, do nosso dia a dia, eles acabam atrapalhando o nosso escutar, E sabe o que você está né? falando aí desses detalhes que eu vejo eh, que também tem uma questão de postura diante da vida, né? Muitas pessoas, talvez no seu lugar, iam Sim. falar assim: nossa, tudo acontece comigo, tá vendo? A hora que eu acho que eu vou ter paz, porque agora eu tive filha, agora acontece isso. Agora que eu acho. Você, hora nenhuma até agora, você usou esse argumento. Você o tempo Não. inteiro vê na mão de Deus. Olha, Deus, viu? Eu vou ter uma experiência com Deus. Eu acho que essa atitude é a grande diferença de quem pode mais. Amém. É a pessoa que vê as circunstâncias como você começou a nossa conversa falando disso, de Paulo. Uhum. E Paulo viu isso, alegria na tristeza, fartura na dificuldade. Ele sempre via como se ele está vendo sempre o copo Sim, cheio, né? Ele sempre viu o sim. copo cheio. E você, vendo o copo cheio, vê É. esse problema na coluna. E o que era? E eram 5 hérnias de disco. Por isso que Socorro, eu te falei que o Deus. autocuidado é muito importante. Gente, Eu poderia 5 ter hérnias. trabalhado? Poderia ter cortado grama, tudo que eu faço, sim, mas eu poderia ter cuidado do meu corpo, que é o templo, né, do Espírito E como Santo. diz Provérbios 31, que ela fortalece o seu Exatamente. lombo, E né? Deus, as pessoas têm o hábito, né, de falar, mas Deus não está preocupado com o nosso corpo. Não, Deus está preocupado com o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo, Exato. Eu né? falo, a gente cuida de uma igreja, deixa tão bonita. Todo mundo quer reformar a igreja, pôr banco novo, põe um altar Exatamente. bonitinho, põe umas florzinhas no altar. Só que eu falo, aquele templo ali é temporário. Na hora que a gente sai da igreja, Deus não está mais ali. E o nosso é O nosso é diário, diário né? o tempo todo e a gente Diário. às vezes é Não negligente, cuida, né? né? E você viu isso. Então eu Então, você vi acha que foi um isso. pouco de De negligência. descuido, de negligência, né. E vejo, claro, o propósito de Deus, então Uhum. eu vendi tudo do salão bem baratinho, porque eu não queria voltar atrás, né. Aí eu já tinha assumido junto com o Ramon uma igreja, que é a nossa igreja lá em São Joaquim de Bicas, e eu não queria, retroceder, porque as ofertas são muitas, né. Tentadoras, Quando né? você decide fazer algo Uhum. para Deus, né, as ofertas sempre vinham: "Arruma só minha filha para casar, faz só luz no meu cabelo, Eu faz só só gosto de minha você. sobrancelha". Eu não achei ninguém que faz E igual aí eu você. falava: "Pai", eu ainda falo, Jana, olha Hum. só, tem tanto tempo, eu falo: "Gente, eu não tenho nada de salão mais, eu corto o cabelo do Ramon, das meninas, do genro, do meu pai, da minha avó, só, E a minha agenda já e tá já tá lotada. cheia, né, então não é ministério mais, é só para os de casa". E assim foi, né. Eu fiquei tomando remédio muito tempo, e 8 anos procurando, até que o ano passado eu fiz a cirurgia da cervical, Você fez a fiz a cirurgia? cirurgia, que era pior, né, que eu tinha dor de cabeça fortíssima todos os dias, eu fiquei com o lado esquerdo, se você perceber, ele ficou diferente por causa da dor, muitos anos com muita dor. Jana, eu tinha Não dá, dor não é todos perceptível. os dias. O Ramon puxava o meu pescoço para eu levantar da cama. Nossa, então quando você fez Eu a quero cirurgia, quero te é, agradecer, viu, amor, você tá aqui. Quero te agradecer publicamente pelo seu amor, pela sua dedicação, por ter puxado a por ter cabeça, puxado meu pescoço todos os dias para eu levantar, né, porque realmente ele foi um teve companheiro que na ter muita dor. paciência, Teve que né? ter, né. E eu sempre, assim, fui Ou seja, o seu caso, quando muito você falava que estava com dor de cabeça, era dor de era cabeça verdade mesmo, mesmo, né? Não, não não era era inventando, desculpa. não era O desculpa seu ele sabia mesmo. dele é verdade mesmo, quando ela Jana, eu fala. fiquei com o lado esquerdo paralisado, dormência, Meu Deus do então céu, foram foi muito muitos sério. E a obstáculos, né, cirurgia é uma cirurgia muito delicada. muito delicada, né, foi pelo pescoço, então quer dizer, já era a segunda vez que eu abria o pescoço, porque faz por aqui para mexer aqui. Nossa. E a tireoide também abriu, foi o pescoço, né, então foram processos, né. Mas em todos eles eu sabia que Deus estava comigo. Eu sempre falei com o Senhor desde a minha primeira cirurgia que eu já estava feliz, que Ele podia me levar, eu estava preparada para ir, em todas elas, né. Mas que se pudesse ficar mais, né.
Me dá umas horinhas Ia ficar extras. muito feliz, né. E nesse processo todo foi quando eu te conheci, foi quando eu fiquei no CTI, né, 9 dias, por um diagnóstico errado. Nem vou entrar nisso, porque senão nós vamos ficar aqui mais 3 horas, Que né, parecia que é que era muita coisa. um problema pulmonar, né? Era um diagnóstico de dengue, Dengue, que na depois. verdade era H1N1 e que virou uma infecção generalizada nos pulmões, né, uma PAC grave. Nossa, aí foi uma Então coisa foi assim, né? muito difícil. Eu falo que de tudo que eu passei, mesmo a coluna, mesmo sentindo dor todos os dias, a dor nunca me paralisou, Jana. Eu ia para os Tanto é que você cultos, conseguiu ter tanta hérnia assim, que eu uma ia hérnia assim era para eu travar ia para os você. cultos, eu atendia as mulheres, eu fazia tudo normal na minha vida. Eu não tenho ajudante, eu sempre fazia tudo normal, com muita alegria, sabe? Com muita gratidão de poder estar fazendo ainda com dor, né, todas as coisas. E quando foi o H1N1, né, e essa PAC grave, foi a vez, né, que eu realmente, como diz você, deixei as pegadas lá no Vale No da Vale da Sombra da Sombra da Morte. Morte, estive aqui. Estive aqui e eu acho que eu senti a mesma coisa que você sentiu, né, no seu acidente, porque aquela vez realmente eu falei: agora eu vou, né. É, como diz Então meu marido, é JTC, né, Jesus tá chamando. tá Ele estava mesmo. chamando, eu não atendi a ligação, você também não atendeu, né? Não. E aí foi naquele momento que realmente a minha vida mudou ainda mais, né. Então olha, já tinha vendido o salão, já não trabalhava mais, né, a vida mudou completamente. Não, você tá parecendo aquela canção que fala: "Rasguei meus diplomas, queimei meus navios". Tudo. Você já desfez de Muda tudo, tudo, acabou muda tudo. tudo, pronto. Tá vendo? Minha vida era assim, né, eu já É, aprendi isso desde criança, então muda e tudo. aí mudou tudo novamente, né. Agora já éramos pastores na igreja. Além da nossa congregação, eu sou pastora das mulheres das nossas igrejas, somos 20 igrejas, então eu pastoreio essas mulheres, né, no E é uma no demanda no geral, gigante, né. que tem os congressos, né, que foi onde eu te conheci É verdade. pessoalmente. Foi Ela era minha estratégica, amiga né. só virtual, gente, eu ficava olhando ela só virtualmente, até que eu Aí pude abraçá-la, né, presencialmente. não, e foi tão legal, parecia que a gente se conhecia há muitos anos, né. 1000 anos, né. E aí nesse processo, né, de já pastorear, já tinha abandonado o trabalho secular, a vida já tinha mudado toda, né. Então as meninas o Ramon aposentou para ficar mais do meu lado, e agora a gente tinha uma enfermidade, 2 adolescentes e a igreja, né. Ah, estava até tranquila. Estava tranquila. Ufa! Ah, só 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 isso, isso, né, só estava até isso. tranquila. E aí foi quando eu realmente fui para o CTI, fiquei lá 9 Nossa. dias, né, foi aquele mover todo e Deus realmente, né, fez um milagre. Os médicos falam que não sabem como eu entrei, porque eu fui para um pronto atendimento, depois de 5 dias, porque eu recebi um diagnóstico de De dengue, era dengue. para eu esperar 5 dias para fazer o exame, Uhum. né. Só que quando eu cheguei para fazer o exame, eu já fui internada direto para o CTI, porque eu estava desidratada, eu já estava perdendo sangue. E quando eles foram me hidratar, né, com soro, o pulmão que já estava infeccionado aspirou todo aquele soro e eu comecei imediatamente a vomitar uma secreção de sangue com pus que estava nos pulmões. Nossa, seu E corpo aí estava foi uma assim. loucura, porque o Ramon presenciou tudo, veio aquele tanto de médico, isso era meia-noite de sábado, nós saímos 4 horas da tarde para ir ao médico como se fosse Só para um um exame, diagnóstico, um exame de né. dengue. E aí, de repente, 3 horas da manhã eu já estava no CTI. Foi tão maravilhoso, porque o que eu tinha o que tinha que ser feito era uma intubação, né. Uhum, E não tinha vaga no hospital militar. Eu fui para o hospital militar e lá não tinha vaga, porque estava tendo um surto de dengue. uhum. E aí o médico falou assim: "Olha, eu não vou entubar ela, Ramon, eu vou levar ela primeiro, ela vai de ambulância, nós encontramos uma vaga, e quando chegar lá, ela vai para intubação". Jana, se eu tivesse sido entubada, o médico me contou depois que eu Uhum. não teria sobrevivido, porque não tinha nenhuma possibilidade de colocar um tubo no pulmão. Ele estava todo tomado, todo infeccionado. Nossa, E eles e não entendiam, porque eles falavam assim: "Você estava internada? Você estava no hospital?" Eu por falei: causa do seu "Não, quadro, como é que você não estava tinha, normal do vivendo, né. nada". E foi muito assim. Então, é assim, não sabem como eu entrei, muito menos quando eu Você saí. vê quem tá escutando sua história já perdeu as contas É muita de quantos coisa. milagres. 10 É um testemunho podcast. que anda, é um testemunho que anda.
E aí foi muito lindo, porque quando eu saí, né, de lá, então, são coisas que a gente tem, milagres silenciosos que nós temos todos os dias e que nós não valorizamos. Eu sempre fui muito contemplativa. Eu sempre valorizei. Minha mãe me ensinou muito assim, a olhar a lua desde Uhum. pequenininha. Então eu sempre fui assim. Mas a maioria de nós não é, né? Então quando você passa por uma situação em que você não tem um banheiro para ir, Não pode eu tomar fiquei um 9 banho. dias sem lavar o cabelo, né? Sem olhar o céu já. No CTI não tinha janela. Não tem, né? É Quando eu saí, a fechado. primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto da janela, porque eu achei que eu nunca mais fosse ver o céu. Eu falo que tomar um banho de chuveiro Foi a primeira coisa que eu pedi. é a Falei: coisa mais "Lava o meu cabelo, gostosa. né, lava o meu Tem cabelo, coisas deixa eu entrar no chuveiro". que bom se a gente puder aprender com a experiência dos outros, né? Eu falo, quando a gente não entende a experiência do outro, Deus nos coloca no lugar do outro para entender. Exatamente. Então, é muito importante quem está escutando a sua história, que pegue esse acúmulo de milagres para tomar para si e falar assim: eu quero ter essa ousadia, eu quero ter essa coragem, eu quero ter esse espírito alegre, de não ficar murmurando, de ficar reclamando. Tem gente que está com uma coisinha de nada e está sofrendo. Eu penso assim, nós como cristãos, né, muitas vezes nós achamos que nós não podemos adoecer, nós não podemos passar por dificuldade financeira, né? Nós somos pessoas comuns como as outras pessoas. Então, nós estamos sujeitas, nós vivemos no mundo. Mas eu falo que a nossa diferença é saber que nós estamos passando por tudo isso com Ele, De mãos né? Com o dadas, né? nosso Deus, que já sabe o caminho, Ele já sabe o final de todas as coisas. Então, eu acho que isso tranquilizava o meu coração, era saber que Ele estava no controle. Jana, eu fui cuidada no CTI por 2 enfermeiros homens. Então, você pensa que constrangimento para mim, né, usar comadre, com 2 enfermeiros homens, dentre tantas mulheres que tinham na equipe, só 2 revezavam e cuidavam de mim. Eles traziam pão de queijo da rua para mim comer, Oh, que porque eu não gracinha. conseguia comer a comida, né. Eles estavam desviados. Eu falava de Jesus para eles. Então, assim, em tudo Deus tem um propósito, É né. verdade. E eu depois que saí de lá, né, se você olhar no meu perfil, você vai ver que tem lá "Feliz hoje". Então por que que Foi eu um marco para coloquei esse você. "Feliz hoje" depois que eu saí do CTI, né? Porque eu vivo um dia de cada vez hoje, sabe? Então para mim todos os dias são especiais, todo dia eu ponho a mesa, todo dia eu faço um mimo para o meu amor, para as minhas filhas, para as minhas ovelhas. E você hoje é uma mentora de mulheres, né? Sim, E você tem também a experiência da mesa, né? Que você traz esse valor da mesa. Então, e tem muito a ver com toda essa sua trajetória aí de sofrimento, de hospitalização, de quase morte. Você acha que isso te fez valorizar mais essa sim, questão? eu penso que hoje a mesa está muito em alta, né. Depois da pandemia ficou muito na Sim, as pessoas moda, as voltaram pessoas para casa, né? voltaram, né, ficaram mais tempo em casa, viram a necessidade, né, de ter uma mesa, de ter um sofá, que às vezes nem tinha, né, aquele conforto. Mas eu falo também, Jana, que hoje as pessoas veem muito o glamour da mesa, né. Então a pessoa acha que para colocar uma mesa, ela precisa ter aquele tanto de aparato. E a mesa ela vai muito muito além disso. Então, a experiência do lar ele traz isso, sabe? É muito lindo por isso. Então, quem vem fazer o curso, vem com toda aquela expectativa de ser só etiqueta e mesa Ah, eu vou posta. colocar mesas maravilhosas, é. E aí não é isso, né, vai falar da dignidade do casamento, de todas as áreas da mulher, né, de valorizar as pequenas coisas, de ser grato por tudo que tem e de colocar a mesa, né. A mesa é um lugar que Deus instituiu Eu para falo que é o falar com o altar da homem. casa, né? Quando ele foi fazer o tabernáculo, né, Uhum. quando ele instruiu Moisés que fizesse a primeira mesa A do primeira mesa. tabernáculo. E ela está aí no mesmo padrão hoje na nossa casa, né. Então a mesa não é o que você coloca nela, é quem está nela. Quem está É o nela. contato do olhar, é você saber, né, o que seu filho está passando, o que seu marido, aproveitar aquele momento. E olha que interessante, antes de começar o podcast, a gente estava contando, né, eu falando que meu filho ficando noivo e tal, e e eu penso sempre assim, a mesa é uma boa estratégia, quando você já tem os filhos criados, adultos, para você atraí-los, né, então a gente sempre fala assim: "Olha, domingo a gente vai fazer um churrasco, chamem as namoradas",
Porque vamos trazer todo mundo para cá, assim, sempre uma estratégia. A mesa faz isso, ela reúne, né, desde o princípio, de quando a mesa começou a ser usada, Uhum. até hoje. Mas acho que isso que você está falando não é luxo, Não. é o valor que tá. Também, às vezes, fica uma coisa abstrata, né? O valor da mesa. É, é o preparar, é o servir, é o É acolher, porque a mesa ela vai além do que aquilo que a gente está vendo ali, né? Ela vai desde de um tempo que você parou para preparar uma pensar na comida, comida. né? Em agradar. Hoje a gente vive num tempo tão corrido que às vezes a gente não sabe qual é o prato preferido dos nossos filhos, do nosso marido, né? Como você falou, o Ramon falava sempre que quando nós compramos a nossa primeira mesa grande, porque quando eu fui para o sítio, né, era uma casa que não tinha nada, não tinha Não mesa tinha mesa também. também. E aí o meu pai me emprestou uma mesa. Então, quando nós fomos comprar a nossa primeira mesa, ele falou assim: esse é o primeiro investimento Hum, que nós vamos fazer nas nossas filhas, uma mesa de Olha. 6 lugares. Por quê? Para os genros, né? E hoje ela está E hoje ocupada. eles estão lá, né, à mesa. Então eu faço É. questão de colocá-los, né, à mesa, de nós orarmos naquele momento, chamar o Senhor, né, para estar lá. E Jane, eu tenho muitas experiências com experiência do lar. Quando eu trabalhava no salão, cuidava das pessoas, né? Eu queria vê-las bem, felizes, né? Era o meu trabalho, era o meu mérito, eu que fazia. Uhum. Hoje não, hoje eu continuo ouvindo as pessoas, eu amo ouvir a história das pessoas, até estou me qualificando para isso, estou fazendo uma pós para atender melhor, né, as pessoas, para ouvir melhor. Tem sido muito necessário isso nos últimos dias. Eu vejo isso trabalhando com as As mulheres, né? carências, né, de cada um. E é tão engraçado que a mesa, ela transforma o lar das pessoas, sabe? Não, como eu disse, não os utensílios, os pratos, que são lindos, né? A gente ama. É, a gente ama, mas não é Mas isso, o né? estar à mesa, aquele momento, eu tenho a história de uma pastora até, que ela não tinha esse hábito, vivia também muito corrida, né? E ela tinha uma filhinha de 4 anos. E eu achei tão lindo que quando ela estava com um problema no casamento e ela passou pela experiência do lar e Deus foi restaurando, né? Por quê? A gente não tem o poder de mudar as pessoas. Mas quando nós mudamos a nós mesmas, Tudo muda. tudo muda, né? Nosso redor, principalmente a nossa família. E ela começou a mudar dentro da casa e os problemas do casamento, né, começaram a se resolver. E uma dessas vezes, aí ela começou a pôr a mesa, ensinar a filhinha dela de 4 aninhos. E eu achei lindo quando ela veio compartilhar com a gente no curso, que o pai dela chegou de surpresa na casa, e eles eram uma família simples. E quando ele abriu a porta, a mesa dela estava posta, né? E foi a Com coisas filhinha. simples, eu ensino a fazer arranjos Aham. com, Com as né, coisas que vidro você de tem. isso, vidro de maionese, é bem, né, simples. A gente pode usar a criatividade que já Criatividade. está em nós, né, que Deus nos deu. E ela conta que quando ele abriu a porta e viu a mesa, ele falou assim: "Nossa, não, eu vou embora, vocês estão esperando visita, né?" E aí a netinha pegou a mão dele e falou assim: "Não, vovô, a gente não está esperando visita. Essa mesa é para nós, é porque agora Jesus vem tomar café com a gente todo Ai, que dia." lindo! Pensa, Jane, que coisa mais Ai, gente, linda. olha o impacto Então, de assim, trabalhar na vida de uma pessoa, impactar outra aí geração. impactou outra geração, uma igreja, né? Porque ela é Claro, porque ela é pastora. pastora. Então, assim, existem possibilidades para nós como mulheres, né? Nós podemos mais. Podemos mais. Então, eu acho que o mais interessante é nós respeitarmos o tempo de Deus para nós. Né? Nós temos um tempo de parar, temos um tempo de recomeçar. É importante nós ficarmos com os filhos, né? Eu tenho uma amiga, Marcela Schneib, eu até falei com ela que eu ia falar dela aqui hoje. Então, Marcela, olha, esse é o Marcela, momento, é Marcela. você, Marcela, é para você. Ela trabalhou 10 anos num laboratório, amava o trabalho, tinha 2 crianças e estava perdendo o lar, perdendo o casamento, perdendo os meninos, né? E quando ela foi para a experiência do lar, ela teve que tomar uma decisão de realmente cuidar mais da casa dela. E ela decidiu então largar, Jana, esse trabalho, Essa carreira já essa carreira consolidada. de 10 anos, né, para empreender, para ficar em Não foi o que casa você fez e também, foi o que Luana? eu fiz também, né? E hoje, você tem que ver que coisa linda a trajetória dela. Inclusive, ela está participando de um primeiro livro. Ela vai contar essa história no primeiro Olha, que livro, legal. sabe?
E ela é um exemplo para mim, para as mulheres, de que tudo tem o seu tempo. Hoje os meninos dela estão super felizes. Ela faz esse fim de semana, ela fez um piquenique na Pampulha com eles, Olha que legal. sabe? Aquela qualidade de tempo. Isso é entender as estações, né? Eu falo que a Exatamente. natureza, ela reflete o Criador. A palavra de Deus fala isso, né? Que a natureza declara o Criador, a criação declara o Criador. E a gente vê isso, né? A natureza tem estações. Sim. Tem o tempo de plantar, ou de colher, tem o tempo que as coisas nascem, você que tem sítio sabe disso, o tempo, né? Você planta uma alface hoje, você não colhe ela amanhã, Não. você tem um tempo. E também você não pode demorar muito, senão você perde a alface. Então, tudo tem um tempo. E na vida a gente tem que saber as Sim. estações e os tempos, né? Então, tem o tempo de correr atrás, de fazer sua carreira, tem o tempo de parar, recuar, cuidar da família. Tem os tempos, eu que agora estou com os filhos já grandes, né, caminhando para a autonomia, para a vida deles, e eu falo assim, é outro tempo também, É. é um tempo, eu falo que o papel da mulher, ela é como um sol, né, numa casa, tudo gira em torno dela, e com o passar do tempo, a gente vai virando a lua, que é o Não, contrário, não, né? vou até te interromper Ah, nessa fala aí, ah, que essa fala para mim mudou tudo. Eu estava com as meninas ah. adolescentes, né, e adolescentes é uma fase, né, Que mais você já não é muito sol há muito tempo, né? conflitante, e aí eu ouvi a Eu sua falando isso. live Ah, falando disso. falando das flechas, que Ah, quando sim. você lança a flecha, você não corre atrás Da, dela, da flecha, né, é de tudo que você plantou está dentro. Isso me deu uma uma segurança, paz, assim, né? uma paz. Eu até contei para o Ramon, eu falei: "Amor, calma, tá Calma, tudo tem que lá ter dentro, paz. né, vai dar E a certo". vida inteira a gente tem que lembrar disso, né? Então eu penso assim, E aí do tem, sol, e né, tem um porque momento aí que você vira a lua, que você gira em exatamente. torno deles, fala, filho, você quer que eu faça, filha? Você quer que eu faça isso? Você fica ali em volta, querendo se fazer notar. Eu falo, tem um momento em que a mãe ela tem que se tornar desnecessária no sentido figurado, porque, né, eu que sou adulta e perdi minha mãe recente, mãe nunca é desnecessária, Não, né? Eu sinto a falta da minha mãe todos os dias. imagina. Mas é a arte de não ser necessária no dia a dia. Que eles possam ser tão autônomos que eu vou falar assim: fiz um trabalho bem feito. Exatamente. Olha lá, não precisam de mim. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá para o estúdio, meu menino estava lavando a roupa dele. Eu falei: ó, nem precisou de mim para lavar a roupa dele. Que bom, glória a Deus. Fiquei um pouquinho sentida, um pouquinho sim, queria eu ter lavado. Mas eu falei: não é isso, para isso que eu criei ele, para ele ser autônomo, né? Vai casar, tem que ser autônomo, tem que saber lavar a própria roupa. Então, esse é o nosso desafio e acho que Deus te mostrou de formas tão sobrenaturais o cuidado dele na sua vida, né? Como ele nunca descuidou de você, Não. sempre ao seu lado nos momentos mais desafiadores. Eu acho que qualquer pessoa que hoje está lutando contra uma enfermidade, que está com um diagnóstico terrível, ou de que não pode ter filhos, ou de que está com uma enfermidade gravíssima, pode olhar para a sua vida, né? Sim, E que o testemunho é isso, né? Deus fez. é. Eu Ele pode sou fazer de novo? prova viva de que ele É. faz, né, É sempre Jane? é Você como também. e como o cego disse, né? Olha, eu não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu tinha esse problema, não podia ter filhos. Eu tenho duas filhas. Eu tinha quantas hérnias? 5 Cinco hernias. hérnias. E tô aqui Estou sentada, curada em pé, aqui curada. Eu tinha um tumor na na hipófise, hipófise e ele sumiu. sumiu. Eu tinha um câncer A na tireoide. tireoide, Eu não tenho tive mais, tô uma infecção saudável. generalizada, estou Tô viva. viva. É isso, é sobre isso, é para falar, é um testemunho. Deus pode fazer na vida de quem está escutando isso e pode criar novos começos, como ele te deu um novo ministério. Sim, Porque com Deus as coisas nunca acabam, né? Elas sempre elas recomeçam de um jeito novo. E foi isso que Deus fez, né? Te conectou com outras pessoas e isso gerou um outro fruto, né? Que agora você está nessa estação. sim. Agora eu estou nessa estação, né, mais calma, tentando ser mais leve a cada dia, né, buscar realmente cada dia mais a organização, porque quanto mais organizadas, mais leve a vida vai ficando, né, fica mais fácil. A gente vê por você, Eu sempre digo, que é o exemplo quem se disso. antecipa governa, basta ver José, Exatamente. né? José antecipou o que aconteceria
Governou. E aí tô nessa Se a fase, gente né, antecipa, a recebendo gente os governa. genros, ouvindo as mulheres, me qualificando agora, né, voltando a estudar, que é outro desafio, né. E Eh, é sempre bom, né, é aprender. muito gostoso. Ô, Ana, que você pode dizer com toda essa trajetória de tanta superação, para quem acha assim: "Ah, eu não consigo, isso eu não tenho como superar isso, a muralha na minha vida é grande demais". Jana, é aquela frase que vira um jargão, né, nos nossos lábios, né, tudo é possível para Deus, e realmente é. Tudo é possível para Deus, né, desde uma esterilidade, a um casamento que pode ser restaurado como o meu foi, a uma enfermidade, a vários diagnósticos, tudo é possível para Deus, né. Você falou E de uma o frase, Roana, que eu lembro sempre que Jesus fala isso quando perguntam se ele pode fazer alguma coisa, aí ele olha, eu imagino ele olhando e falando assim: "Hã? Se isso aí, podes?" Ele fala: "Se podes? Tudo é possível ao só que isso, crê". né, Tipo, como assim você tá me perguntando só isso? isso, E me então lembrou isso, né. para Deus tudo é possível, né, e o que eu penso é que a gente tem que estar atenta, né, como eu disse, a não só fazer muitas coisas, mas fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então hoje eu entendo, né, o que Deus me chamou para fazer. Claro que eu sempre sabia que o meu ministério primeiro, a minha casa, as minhas filhas, isso, né, não não tenho dúvida, nunca tive, sempre fiz isso. Mas e no trabalho, né, o que você faz? É o nosso viver diário, Jana. Tudo que fizeres, né, fazei para o Senhor, como para o Senhor. Então, é a nossa vida diária mesmo, nosso ordinário. Então, você está estendendo a cama, você está fazendo para a glória de Deus, né? Você está fazendo uma comida, você está nutrindo a sua família para a glória de Deus. Você está na igreja, você está cuidando das pessoas para a glória de Deus. Ou você não, você está no seu trabalho, né? Mas você está fazendo coisas para a glória de Deus, né? Estendendo o reino. Então, é entender que o reino está onde nós estamos, né? Esse é o nosso mandato cultural. Onde nós estivermos, a presença de Deus vai estar conosco. E se a presença de Deus está em nós, tudo tem que ser diferente, né? Então, a minha maneira de falar, a minha maneira de vestir, nós nem entramos na consultoria de imagem, que nem deu tempo, né? Não Tanta é tanta coisa, coisa, vai ter que ser o mas podcast é 2. a maneira de vestir, a maneira de falar, né? Tudo que nós fazemos, ela reflete o reino que nós somos embaixadoras, né, que é o reino de Cristo. Então, é mudar o olhar para as coisas, sabe? É realmente ver gratidão em tudo, nas pequenas coisas, que você não precise ir para um CTI, né, para valorizar lavar o seu cabelo, para valorizar olhar para o céu. Quantas pessoas, às vezes eu ponho no meus stories são muito simples, e às vezes eu ponho o céu lá, né, da minha chácarazinha, e tem pessoas que falam comigo: "Nossa, eu não tinha observado o céu até ver o seu stories". Então, quantos de nós, né, não paramos para contemplar a grandeza de Deus através da beleza do céu? Então, que nós possamos, sabe, calar essas muitas vozes para que nós consigamos realmente ouvir a voz do nosso Pai, né? Que nós sabemos que Ele é o nosso Pai, mas que isso esteja internamente, né? Internalizado dentro de nós, para que quando nós passarmos por todas essas situações, né? Nós tenhamos a certeza de que Ele está conosco. Que lindo. Que lindo, eu tenho certeza que você foi inspirada aí por essa história, como eu fui, sabendo dos detalhes, sabendo de coisas que eu também não sabia, e eu não posso deixar você ir embora, Juana, sem te entregar um presente especial. Primeiro que essa Não, caneca é gente, eu já sua, ganhei uma caneca especial, olha aqui. que é para você lembrar sempre do dia que você esteve aqui, e essa também é a sua frase, né, que você pode mais. E nós temos também, deixa eu pegar aqui, nós temos um apoiador do programa, do podcast, que é a Nutraform. Ai, que É um delícia. laboratório de suplementos, é uma família cristã maravilhosa. E eu separei um suplemento para você que eu acho que é imprescindível na vida de qualquer pessoa. Eu falo que esse acho que é o que eu tomo desde sempre, desde que eu soube que era importante Que delícia, gente. cuidar da sua própria Obrigada, saúde amiga. e para te encorajar a continuar nesse bom caminho que você tem trilhado de autocuidado. Estou muito grata por você estar aqui abrindo a sua história. Eu acho que você vai ter que voltar para você poder fazer a parte 2, que é a continuação da parte de consultoria de Ai, imagem, muito, de muito mentoria de legal. mulheres, porque é uma história que não acaba, né? E eu quero agradecer você que ficou aqui até o fim. Eu sei que você ficou
muito curiosa para conhecer as filhas da Roana, conhecer o maridão da Roana que está aqui. Você ficou muito curiosa, eu sei. Eu vou colocar embaixo, aqui no YouTube, eu vou colocar todas as informações, redes sociais para você conhecer, compartilhar, convidar a Roana. Quem sabe ela não vai dar esse testemunho, hein? Vai ser maravilhoso. E se você também quer fazer o Experiência do Lar, quer ser mentorada pela, né, quer fazer essa mentoria com a Roana, procura ela nesse contato que eu vou colocar abaixo e você vai ter mais informações. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode assistir os outros episódios todos que estão aqui. Conheça outras histórias também de pessoas que superaram aquilo que elas achavam que era insuperável, como a Roana conseguiu. E ela descobriu que ela podia mais e você também pode mais. Muito obrigada e até o próximo programa.